Gregor Mendel trabalhou por vários anos em experimentos envolvendo cruzamento de ervilhas para entender como as características eram passadas de geração para geração. Em 1865, seus resultados foram publicados em uma conferência científica na cidade de Brünn, nas atas da Sociedade de História Natural. Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn. Em seu trabalho intitulado Versuchen über Pflanzenhybriden, literalmente Experimentos com Plantas Híbridas, Mendel apresenta de forma clara os mecanismos básicos da hereditariedade utilizando ervilhas de cheiro. Esse exemplar vegetal foi escolhido por apresentar uma série de características favoráveis aos experimentos, tais como características diferentes, de fácil identificação e que permaneciam constantes ao longo das diferentes gerações, fácil controle do processo de autopolinização através da simples manipulação das flores e geração de híbridos férteis. A observação das variações para cada par de características diferentes e a obtenção da regra de como elas aparecem nas gerações futuras foi o principal objetivo desse trabalho. Mendel selecionou 7 tipos distintos de características que eram facilmente identificadas. Eram estas: a forma da semente, que poderia ter aparência lisa ou rugosa, a cor da semente, amarela ou verde, a cor da casca da semente, cinza ou branca, a forma da vagem, inflada ou sulcada, expondo claramente a forma das sementes em seu interior, a cor da vagem, verde ou amarela, a posição das flores na planta, junto ao caule, também chamada de axial, ou na ponta dos ramos, também chamada de terminal, e a altura da planta, alta ou baixa. Em seu trabalho, Mendel diz que, desse ponto em diante, será denominada como característica dominante aquela que é transmitida de forma totalmente ou quase totalmente invariável para o híbrido, representando assim sua característica. E como característica recessiva, aquela que permanece latente. A expressão recessiva foi escolhida porque essa característica desaparece no híbrido, mas reaparece nas gerações seguintes. Ou seja, quando um cruzamento é realizado, uma das características sempre se sobrepõe à outra. Das características estudadas por Mendel, ele identificou como sendo dominantes as sementes que eram redondas, amarelas ou tinham casca cinza, vagens arredondadas ou verdes e plantas que tinham suas flores juntas ao caule ou que eram altas. Para analisar como essas características eram transmitidas de uma geração para outra, Mendel realizou uma série de cruzamentos com as plantas utilizando suas flores. As flores são ramos especializados responsáveis pela reprodução da planta. Sépalas e pétalas são folhas especializadas estéreis, ou seja, não formam elementos reprodutivos. Essa tarefa é dada aos carpelos e aos estames. O carpelo constitui a parte feminina da planta. Durante o desenvolvimento da flor, uma ou mais folhas se dobram e fundem nas bordas, originando a estrutura em forma de vaso, com base dilatada e extremidade afilada. A base dilatada é chamada de ovário e comporta os óvulos. Já os estames correspondem à estrutura masculina da flor, constituídos de uma fina haste, chamada filete, com uma estrutura dilatada em sua extremidade livre, chamada antera. Dentro de cada antera ocorre a produção de grãos de pólen. Através dos diferentes agentes polinizadores, insetos, aves, vento, água, entre outros, os grãos de pólen são conduzidos até a entrada do carpelo. Quando o pólen entra no ovário e fecunda o óvulo, diz-se que houve a polinização e, a partir daí, começa a se desenvolver uma nova semente. O fruto corresponde ao ovário desenvolvido. Quando o pólen da mesma planta entra em contato com a sua parte feminina, ocorre então a autopolinização, ou seja, a flor é polinizada por ela mesma. Já quando o pólen de uma planta fecunda outra planta, temos uma fecundação cruzada. Para produzir a primeira geração híbrida, Mendel utilizou plantas de linhagem pura, que são aquelas nas quais uma determinada característica permanece constante ao longo das gerações, quando se realiza a autofecundação.
Por exemplo, considerando o plantio e a germinação de uma semente amarela, obteremos uma planta que, quando submetida à autopolinização, produzirá somente sementes amarelas. Então, estas são plantas de linhagem pura, que sempre produzem sementes amarelas puras em todas as gerações. Isso ocorre também no plantio de sementes verdes. Se as plantas produzem somente sementes verdes em todas as gerações, então podemos afirmar que estas também são de linhagem pura, mas nesse caso para sementes verdes. Mas e quando há o cruzamento entre duas plantas puras de características diferentes? Através dessa fecundação cruzada, há o surgimento de sementes híbridas, que possuem ambos os genes para uma dada característica. Como já mencionamos, a característica resultante é considerada dominante, uma vez que é sempre expressa. Vamos ver agora os resultados dos cruzamentos obtidos por Mendel. Por simplificação, vamos mostrar apenas os resultados obtidos para a cor da semente. Como foi observado anteriormente, a cor amarela é a dominante e a cor verde recessiva. Para a obtenção da primeira geração de híbridos, Mendel utilizou 10 plantas de linhagem pura, isto é, plantas que sempre produziam sementes de mesma cor. Foram realizadas 58 fecundações por meio da polinização cruzada e, como resultado desse processo, todas as 10 plantas produziram somente sementes amarelas. Das plantas que germinaram das sementes híbridas, 258 foram fecundadas através da autopolinização. No total, estas plantas produziram 8.023 sementes, 6.022 amarelas e 2.001 verdes. Isto corresponde a aproximadamente 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes, ou seja, uma proporção de 3 sementes amarelas para cada semente verde. Em seu trabalho, Mendel descreveu esse resultado da seguinte forma. Nessa geração, ao lado da característica dominante, a característica recessiva torna a aparecer, e na verdade, na proporção de 3 para 1, de forma que a cada 4 plantas dessa geração, 3 possuíam a característica dominante e uma característica recessiva. Essa proporção de 3 para 1 foi também observada para todas as outras características estudadas. Para produzir a segunda geração de híbridos, Mendel utilizou as sementes amarelas produzidas pela primeira geração híbrida. Das plantas que germinaram, 519 passaram pelo processo de autopolinização, das quais 166 produziram somente sementes amarelas e 353 produziam sementes amarelas e verdes na mesma proporção de 3 para 1, encontrada na primeira geração híbrida. Isso corresponde a uma proporção de cerca de 2 plantas híbridas para cada planta de linhagem pura. Em seu trabalho, Mendel descreveu esse resultado da seguinte forma. A relação média de 2 para 1 aparece então confirmada. Fica, desta forma, comprovado que, para todos os indivíduos que possuíam o caráter dominante na primeira geração, 2 partes traziam em si a característica híbrida, enquanto que uma parte continuava com a característica dominante. Já as plantas resultantes do plantio das sementes verdes que sofreram autopolinização produziram somente sementes verdes, ou seja, essas plantas eram puras para a característica recessiva. Desta forma, Mendel identificou que a proporção final de todas as plantas era de uma planta pura, que fornecia apenas sementes amarelas, para 2 plantas híbridas, que forneciam sementes amarelas e verdes, para uma planta pura, que fornecia apenas sementes verdes, ou seja, uma proporção de 1 para 2 para 1. Como na primeira geração híbrida, a produção continuou sendo de 3 sementes amarelas para cada semente verde. Mendel continuou monitorando várias outras gerações de híbridos e verificou que os sucessores dos híbridos se dividem em cada geração de acordo com a relação de 2 para 1 em híbridos e formas constantes. Esta proporção foi também observada para todas as outras características estudadas.